Gente, uma semana atrás, uma publicação na internet viralizou. A publicação falava assim, ó: quem está vacinado também está pegando. Melhor não tomar. Quem usa colete à prova de balas também toma tiros. Melhor ir para o tiroteio sem o colete, né? Quem usa casaco também passa frio. Então, melhor sair pelado no inverno. Quem tem goleiro também leva gol. Melhor jogar sem. Está na tela. E essa publicação viralizou. E quem fez essa publicação é um médico, Dr. Vitor Borim. Ele é professor na Beneficência Portuguesa e na UPA Macarenco, em Campinas, São Paulo. Ele é professor e é médico também na Beneficência Portuguesa e na UPA. Médico que atua diretamente nas enfermarias de clínica médica desses dois espaços médicos. E ele está com a gente hoje aqui, já está na tela, estava me ouvindo aqui ler em voz alta para vocês essa publicação. E é com ele que a gente conversa. Doutor Vitor Borim, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, obrigado pelo convite. Eu queria saber o que lhe motivou a fazer essas comparações. Bom, eu tenho feito um trabalho recentemente, ao longo dessa pandemia, de divulgação de informações técnicas, tanto para profissionais da área da saúde, quanto para leigos. E eu gosto de usar analogias para explicar conceitos de metodologia científica. Uma coisa muito importante que eu quis passar nessa publicação é que não existe intervenção 100%. Em medicina, a gente fala de redução de risco relativo. Então, as pessoas que pegam e usam exemplos muito extremos para mensurar a eficácia ou efetividade de intervenções, elas acabam pecando nesse ponto. Então, não é que o vacinado nunca vai pegar, é que o vacinado ele tem uma redução do risco de pegar em relação ao não vacinado. E é esse o conceito que eu queria trazer com a publicação. E se surpreendeu com a repercussão? Como é que recebeu a repercussão? Sim, a repercussão foi bem grande, porque eu já faço faz 1 ano e meio, mais ou menos, esse tipo de publicação, só que essa em especial viralizou bastante, teve vários comentários, eu tive até que desativar as notificações do celular. E por quê? Que tipo de reação, que tipo de retorno a publicação provocou? Bom, o retorno ele foi mais ou menos uns 80% 20%. Muita gente gostou, se identificou, achou uma analogia legal e muita gente reprovou também por conta de estar falando sobre vacina, que é um tema polêmico atual, né? Bastante polêmico, e era aí que eu queria entrar. O que na prática, como professor e como médico numa enfermaria que atende Covid, aí em Campinas, São Paulo, uma das maiores cidades de São Paulo, o que na prática foi possível perceber nesses 2 anos atuando diretamente no combate à Covid-19? Que basicamente, principalmente agora com uma taxa de vacinação maior, todo mundo que está internado no hospital é não vacinado. Todo mundo é forte, mas quase todo mundo, entre 90% a 95% das pessoas internadas são não vacinados. Inclusive o nosso ministro da Saúde disse isso ontem, né, publicamente, quando falou e quando anunciou a chegada das vacinas para crianças. E aí que eu queria entrar. Nesse momento tem 2 novidades no que diz respeito a esse momento da Covid-19, 2 novidades mais uma vez polêmicas, né, porque esse assunto é todo muito polêmico, que é a questão da vacinação infantil e que é a questão da diminuição do tempo de isolamento. Queria sua avaliação para as 2 situações. Vacinação infantil. Tá. A vacinação infantil, ela sempre foi polêmica em todas as doenças. Foi polêmica na gripe suína, na influenza, no sarampo, porque as pessoas têm medo de intervenções em crianças. Mas os pesquisadores também têm, tal qual só foi testado em crianças depois de aferir segurança nos adultos. Então, inicialmente eu queria falar que no Brasil a gente teve 34 mil hospitalizações por Covid até 19 anos. E 2.575 óbitos. Então, é menos que os adultos, com certeza, mas não são números irrisórios. Além de óbitos e internações, crianças têm complicações graves também pela Covid-19, como a síndrome inflamatória multissistêmica, a perimiocardite e a Covid longa, que são sintomas prolongados de Covid. A vacinação infantil, agora, a última, entre 5 e 14 anos, foi testada, publicada no New England Journal of Medicine, o artigo, e
foi demonstrado 90,7% de eficácia com 0 mortes por causa de miocardite vacinal, que é uma das maiores preocupações, só que a doença causa muito mais e é um evento extremamente raro. A gente estima que sejam 4,2 casos a cada 1 milhão de vacinados. Isso dá 0,00042% de incidência desse efeito. É muito baixo. Além disso, as pessoas têm uma certa preocupação em relação a possíveis efeitos a longo prazo. Por que essa preocupação não deveria existir? Porque a vacina não tem mecanismo para fazer efeitos a longo prazo. Ela circula no seu corpo por mais ou menos uma semana e todos os efeitos adversos, eles são decorrentes da sua própria resposta imunológica, que é a curto prazo. Então, nenhuma vacina para nenhuma doença nunca causou nenhum efeito adverso a longo prazo. Muito bem. Não, muito legal falar sobre isso, doutor Borim. Antes da gente ir para a segunda questão que eu lhe coloquei, a questão da redução do isolamento, queria lhe pedir uma gentileza. Olho no olho da câmera, como se estivesse falando com pai de crianças, porque a gente recebe muitas mensagens aqui, toda vez que a gente fala sobre vacinação infantil, quando eu saio do ar, a produção diz assim, várias pessoas criticando e dizendo, vocês nunca abrem espaço para falar sobre os riscos da vacina, tem risco da criança morrer, tem risco da criança ter problema no coração. Então, de novo, doutor Borim, olho no olho do pai e da mãe que estão nos acompanhando. O que o senhor diz para esses pais? Por favor, vacinem os seus filhos. Toda intervenção médica tem riscos. Só que quando o benefício é gritantemente maior que os riscos, a gente indica. Do mesmo jeito que todas as outras vacinas têm efeitos adversos, a vacina da febre amarela pode ter alguns, a da poliomielite também, e a gente vacina tal qual erradicamos a poliomielite das Américas. Então não há receio, essas preocupações existem, claro, a gente tem que falar sobre elas sim, mas a indicação maior é pela vacinação. Sim, é muito mais perigoso o seu filho pegar Covid do que ser vacinado, numa escala completamente desproporcional. E expectativa que vocês têm para vacinação de crianças aí em São Paulo, aí em Campinas? Então, pelo que eu fiquei sabendo, o Ministério da Saúde deve receber hoje o lote, mas eles ainda não publicaram o documento. Então deve começar na próxima ou próximas semanas agora. Para fechar, a questão do isolamento, a redução de prazo de isolamento para quem está com Covid. No dia 28 de dezembro agora, o CDC ele alterou a quarentena para 5 dias em pacientes vacinados, com mais 5 dias de máscara. Agora, no dia 12 de janeiro, no caso anteontem, o Ministério da Saúde também promoveu uma mudança no isolamento para 5 dias de isolamento pacientes assintomáticos. Daí, no 5º dia, eles fazem um teste, se der negativo, eles podem sair. 7 dias sem teste dos assintomáticos e 10 dias dos sintomáticos. Na minha opinião, isso é uma medida precipitada e que não cabe ao momento. Por quê? Os maiores dados que a gente tem com a Omicron vêm do National Institute of Infectious Disease, no Japão, que é o NID, e eles publicaram um estudo mostrando que o pico de transmissão da Omicron vai entre 3 a 6 dias e tem uma transmissão importante até 10 dias. O que isso significa? Isso significa que nós estamos liberando as pessoas antes do pico de transmissão, se ele for no 6º dia, e antes do final da transmissão, se ela for até o 10º dia. Os testes negativos, eles não garantem a ausência de transmissão e a gente não tem testagem em massa no Brasil. Então as pessoas não vão ter acesso a esse teste. E a mensagem que está todo mundo recebendo é, depois de 5 dias eu posso sair, porque eu não vou estar transmitindo, e isso não reflete a realidade. Então eu acho muito complicado com a situação epidemiológica do nosso país, a gente tentar mexer na quarentena, principalmente com os casos aumentando de maneira alarmante. Por isso, cada dia que passa, a gente fala mais aqui na importância do cuidado, de usar álcool em gel, de sair com máscara, porque os cuidados ainda precisam ser feitos. A pandemia não terminou, muito pelo contrário, infelizmente. Doutor Borim, professor e médico da Beneficência Portuguesa de Campinas, muito obrigada por estar com a gente aqui. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.